de todos os cenários complexos que estamos pressupondo que pode acontecer e tal, a vantagem é que esse momento vai nos alinhar para construir novas coisas, para rever novas coisas, fazer com que aquela galera que antigamente não se trombava em alguma agenda por alguma divergência, simbólica que seja, tornasse que esse campo não dá mais, né? Não dá mais, tem uma agenda bem pensada, e eu acho que os desafios estão colocados, o momento está dado, acho que o momento de maior tensão não passou, mas já deu para dar uma... Porque depois do segundo turno a gente ficou mal pra caramba, falou assim, porque nós já sabemos muito bem a agenda do camarada, não tem nada, que ele já tá rolando, como é que tá, galera? Chegando, estamos ao vivo. Estamos ao vivo aí. Vai aí, Marivaldo. Marivaldo, Max Maciel, Marivaldo, todo mundo junto e misturado, vamos que vamos, retomando aí nossas lives a gente fez antes da eleição, antes da eleição, verdade. E agora a gente voltando aí, vamos fazer com mais frequência, né? Vamos, a gente tá conversando aqui, é o seguinte, a partir de agora a gente, todo o tempozinho vaguinho que a gente tiver, a ideia é de a gente estar aqui chamando outras pessoas também, convidando atores e atores, enfim, manos e manas, pra gente falar sobre contexto local, análise de conjuntura, na visão periférica. O que isso impacta a periferia. É isso aí. Onde é que a gente, que é quem vai pagar o maior preço. O maior preço, cara. Mas antes da gente entrar no tema, Max, eu queria te dar parabéns pela campanha que você fez, cara. Puta trabalho. Pra nós, mano. Pra nós foi muito massa, bonito, cara. foi foda, foi cara. Um prazer imenso trabalhar contigo, com toda a sua turma. Eu acho que foi, a gente conseguiu fazer uma parada alegre pra cima, periférica. Assim. Eu acho que a gente também, aprendeu muito. Muito. Eu quero agradecer, também te parabenizar, porque foram mais de 80 mil votos numa candidatura que a gente sabe o desafio que foi. Muito bacana. Com vários saltos positivos demais. Acho que a gente marcou um campo importante no Distrito Federal. O pessoal, sobretudo, fez uma cadeira na Câmara Legislativa. Mandar um abraço pro Fábio Félix. Grande abraço, Fábio, nosso deputado distrital. E dizer que as nossas candidaturas foram importantes até porque a gente acreditava, né? Pra você ver assim, a gente foi muito propositivo. Muito. A gente fez uma campanha alegre, como você falou, limpa, pra cima. Nos momentos em que a galera atacava, inclusive as mulheres, a gente ia lá e fazia uma outra contra-narrativa. Acho que a gente aprendeu muito. Agora é caminhar para os próximos anos, próximos momentos, continuar nossos trabalhos que a gente acumulou, voltar a essas cidades que a gente tem voltado. Eu ando com o Marivaldo nos lugares, a galera reconhece, é muito foda. Pô, meu senador ali e tal. Legal. É igual andar com você, pô. Agora sim, eu acho que esse é o desafio nosso. Por isso nós estamos aqui hoje tocando essa ideia, Marivaldo. Acho que o desafio é esse. Nós saímos de um momento de uma campanha eleitoral que nos colocou numa projeção, mas ao mesmo tempo nos colocou numa responsabilidade muito grande. Sim. E mesmo que não tenhamos colocado do ponto de vista como a gente acha que colocou, nós somos muito cobrados por nós mesmos pelo momento que está se dando a nossa postura, da nossa construção, da nossa caminhada, né? Então, assim, cara, pode a galera que estiver chegando mandar pergunta e tal, eu acho que o desafio maior é nisso. Aonde que nós, porque esse projeto que ganhou, ele ganhou na nossa quebrada, mano. Isso é uma coisa que nós temos que... Tem que refletir sobre isso. Apesar da gente ter feito uma campanha legal, muita gente que votou em nós, votou no cara. Eu até brincava com a galera do segundo turno. Tinha o voto Bolsovaldo. Pô, a galera, quando eu anunciei que eu não votava no cara, uma galera falou, pô, mas eu votei em você. Eu falei assim, então, mano, você votou em nós porque acredita nisso que nós estamos defendendo, certo? O cara defende tudo ao contrário do que nós estamos lutando, assim. Mas, então, onde é que está essa polaridade? O que faltou do diálogo nosso, ou do diálogo deles, na leitura que eu penso, Marival, que fez essa galera aí? Eu acho que é umas respostas práticas que nós não conseguimos dar, mano. Quando o Brau chega na plenária, lá no Rio, e fala que tem que voltar para a periferia e tal, e muita gente depois começa a falar, nós temos que ir para a base, começa a achar que a base é uma coisa distante. E não é, tudo o mesmo contexto, mano, é tudo a mesma essa cidade. O problema está justamente nisso. É uma cidade que não é das pessoas, onde essa periferia está apenas como uma engrenagem braçal de serviço dessa elite dominante o tempo todo, que o discurso se aproxima e que a gente, e é uma crítica que eu tô fazendo aqui até pra nós, não conseguimos responder coisas práticas, cara. Tipo assim, mano, a galera do Sol Nascente quer saber o seguinte, mano, massa, legal, pá, como é que resolve o problema do médico na UPA, mano?
É isso. Por isso que eu acho que nossas campanhas quis bater muito assim, nessa questão do orçamento, da cidade, né, de pensar uma cidade para as pessoas. Mas o cenário está dado. Tudo que ele está propondo agora não é nada de novidade para nós. Infelizmente o povo vai ter que entender que o que ele está construindo é uma narrativa para dar tiro na gente mesmo, assim, uma narrativa para poder nos sacrificar ainda mais, né? Você não tem nenhuma proposta. O que o cara fala sem nenhum pudor é contra toda a agenda da própria classe, da própria galera que votou nele. Isso tudo é um hiato. E aí, para encerrar, eu acho que te ouvi também, Manuel, assim, o maior desafio nosso tá aqui, cara. A gente não, como é que a gente vai dominar essa pós-verdade, né, cara? Porque, mano, o que tá aqui dentro virou uma verdade maior do que o próprio assunto, assim, né? É isso mesmo. Passou aqui no WhatsApp, tá no vídeo, tem um link, porque a nossa galera não tem acesso à internet para entrar no link e ler a matéria, mano. Ele vê a chamada, o link falou, mano, é isso mesmo, compartilha, né, mano? Então essa pós-verdade gera um monte de trabalho e desafios, que nós vamos ter que aprender a dominar com essa linguagem, de dominar mentes e corações por aqui também, nessa condição. Fala, mano, como é que a gente quebra narrativas e aproxima o nosso povo da real condição, da real situação que está dada nesse momento do país, cara? Eu acho que você colocou uma coisa, Max, que é muito importante. Acho que a gente sai desse processo eleitoral como um papel muito importante, sobretudo num momento muito difícil que o país vai viver agora, né? Porque, veja, a gente teve uma onda conservadora, uma onda de extrema direita que levou ao poder alguém que prega o oposto do que a gente pregava. E as nossas pautas eram pautas muito ligadas à periferia. Muito. A gente falava do baú, a gente falava da saúde pública, a gente falava de moradia, a gente falava de violência, a gente falava de superencarceramento, a gente abordava os temas que atingem diretamente a população da periferia. Você falava muito bem o orçamento, a gente vai meter a mão nesse orçamento, vamos democratizar o acesso ao orçamento. Cara, e de repente ganha um projeto, e aí, assim, por várias circunstâncias, não significa que a população adere a esse projeto, não adere. Até porque durante a campanha, o que menos se ouviu foi sobre quais eram as propostas. Tá se conhecendo agora, já tô vendo muita gente assustada com o que tá vendo. Opa, peraí, não era pra isso não, que papo é esse? Pô, então, foi eleito um projeto que as pessoas sequer sabem qual é. Isso mesmo. Só que agora vem a conta. E essa conta vai ser paga principalmente pelo povo da periferia, pela população negra. Nesse dia da consciência negra, é importante a gente ressaltar, porque a gente tem uma população que primeiro foi escravizada, depois veio a abolição da escravatura e essa população foi excluída. Não teve acesso a nada. Nem terra, nem direito, nem nada. A gente teve nem direito ao emprego. Porque a gente teve um processo de branqueamento da população, a gente importou mão de obra para não contratar mão de obra negra. E aí essa população vem lutando, primeiro lutou pela sua liberdade, depois vem lutando para conseguir o mínimo de direito. E aí a gente sai do momento em que essa população começava a chegar na universidade, não avançou em outras pautas, como por exemplo a violência, o encarceramento. Nós não avançamos, mas tinha avançado na universidade para de repente um padrão em que você tem um presidente que trata a quilombola como se fosse um animal, como se fosse um bicho, um presidente que é homofóbico, um presidente que acha que mulher é inferior aos homens, um presidente que acha que o problema da violência se resolve metralhando a favela, ou que acha que distribuindo arma é a solução para a população. Então, assim, é um momento muito crítico, não apenas pelo que ele pensa, mas também pelo despreparo. E, aliás, é o que mais assusta a população, né? Como pode alguém tão despreparado nem tomou posse ainda, né? Já tá fazendo um monte de... Pois é, arrumou briga lá com os árabes sem necessidade nenhuma. Arrumou briga com os médicos cubanos, e aí tirou o médico de muita gente que estava mais de 20 anos sem ter médico, vai voltar a ser médico. Com discurso agora de direitos humanos, como se ele fosse o cara dos direitos humanos, né? Pauta do cara do direito. Só que aí, né, a mentira tem perna curta, né? Porque aí vem o discurso dele. Eu vi, cara. Querendo expulsar melhor coisa é contra ele mesmo, né? Então, assim, ele queria pedir que os familiares viessem, depois ele faz um discurso dizendo que, olha, nem os familiares podiam vir. Pois é. Então é muito grave. A gente tem memória, viu? Exatamente. Então é muito grave o que vem por aí. E aí, nesse momento, acho que o nosso papel é um papel
papel muito importante é o seguinte, primeiro, que acho que é algo que a gente tem que ter muita consciência. As pessoas votaram nele por N motivos. Não significa que as pessoas concordam com o que ele defende, né? Ciente disso, o que a gente tem que pensar? Tem que refletir por que a gente não ganhou os corações e mentes dessas pessoas. Com toda essa agenda que você falou que a gente fazia para elas. Exatamente. Né? E aí vai no que você falou. Talvez a gente não tenha dominado direito os mecanismos de comunicação, talvez a gente não tenha... E aí é nossa reflexão do que fazer. E mais do que isso, arregaçar as mangas. E tem essa coisa também do momento que nós estamos passando, assim, Evaldo, que eu acho que é importante a gente saber dialogar e reconhecer algumas coisas, assim. Primeiro que dentro desse contexto todo, além da gente não conseguir dizer praticamente como resolve, mesmo a gente tendo projetos e programas muito mais concisos e precisos para esse lado da população mais vulnerável, porque assim, essa galera, enquanto eles vendem um menos Estado, a gente tem que falar, não, eles precisam de mais Estado, porque não tem Estado nenhum. Já não tem Estado lá, tá ligado? Exatamente. Precisa de mais Estado. Ao mesmo tempo, muitas dessas pautas, e eu acho que foi o tom do segundo turno, é uma pauta moral, cara. Sabe, essa pauta moral que a gente não conseguiu vencer. Né? O kit gay nunca existiu, cara. Tipo, sei lá, se alguém conseguiu chegar com filho em casa com esse material, me apresenta. Porque e olha só que louco, né? Isso vira um debate. Não vira um debate o respeito à diversidade, o respeito a uma população que mais sofre violência nesse país, ou seja, a negação também legitima a violência para esse lado, uma pauta moral que trata os nossos valores como valores fora desse padrão, inclusive religioso, né? Eu sou cristão, cara, me reivindico cristão, mas eu não posso concordar como essas pautas veio se debruçando em torno de uma família tradicional. Que família tradicional é essa, Marivaldo? Me diga uma. Né? A família tradicional que eu conheço pela história é essa que escravizou, essa que explorava as mulheres, essa que estuprava as mulheres. Essa é a família tradicional, essa é a família que eles querem desenhar. Porque quando você pega esses caras, é isso que a gente vê, né? É o cara que quer manter a mulher dentro de casa aprisionada, ganha, né, serviço doméstico que eles nem reconhecem como trabalho, a gente reconhece como um trabalho não remunerado dessas mulheres, né? Mulheres que não têm acesso às creches para os seus filhos. Nós tínhamos um programa disso. Eu acho que o nosso desafio, mano, frente ao que estava dado, é que a gente não conseguiu ter braço histórico suficiente para essa população. Sabe? Onde nós estamos aqui enraizados no território? Sabe? A gente conseguiu colocar a nossa galera na universidade. A primeira coisa que esses caras fazem é cortar a bolsa permanência, Marivaldo. Quando corta na universidade, a primeira coisa que corta é a bolsa permanência. Pra quem? E aí se viabiliza quem? Os pobres, pô. Ou seja, você passou na universidade, passou por cota, aí esses caras chegaram. Chegaram até pelo vestibular, olha só. Mas peraí, vamos dar um jeito aqui de minar ele. Ontem os caras já anunciaram um corte de 400 milhões nas universidades federais. Pra quem que vai esse corte? Para essa galera que não consegue se manter. E aí o problema não foi passar na universidade, que é a nossa luta. A universidade tem que ser nossa. Foi como é que a gente se mantém na universidade? Com apoio psicológico, com bolsa permanência, com bolsa de iniciação científica, perto de casa, porque tem um problema de mobilidade terrível, sobretudo na capital do país. Quando a gente fala, por exemplo, como você falou, quando a gente apresentou as nossas pautas pro desencarceramento em massa, mano, os caras achavam que nós íamos chegar na papuda com a chave, abrir o cadeado e falar: gente, sai todo mundo que nós vamos desencarcerar. Então, desencarceramento em massa, enquanto esses caras querem privatizar, porque é negócio. A violência nessa cidade é negócio. Olha, qualquer um que quiser ter arma no Brasil é só seguir o que está lá no Estatuto de Desarmamento e em acordo com a Polícia Federal. Você tem 25 anos, você faz o treinamento, faz o teste psicotécnico, faz o teste psicológico, requer, a Polícia Federal vai determinar se você quer ou não o seu porte de arma, né? Que aí você vai usar, tá em casa, porque tem essa confusão do posse e da porte, né? Não, porte está em algum ambiente, você dizer, a posse está comigo onde eu quiser transitar. Aí os caras querem fazer o que o Estado já está fazendo agora, que é um caminho inverso, porque viu que esses 3 dias que outro incidente com armas dentro de um hospital na Califórnia. Ou seja, acontece um monte de fatores e arma é o que mais tem na nossa quebrada, Manivaldo. Na boa, arma é o que mais tem. Se arma fosse solução, estava resolvido. Pega o que nós temos de histórico aí, toda essa política de encarceramento em massa, toda essa política de vender violência com facilidade, é para fortalecer a indústria da arma, é para fortalecer crime organizado, cara. Porque quando a gente mantém
quando a gente mantém o encarceramento em massa em alta, a gente está fortalecendo o crime organizado nos presídios, velho. E aí, Max, você falou, os Estados americanos que optaram por esse caminho de encarceramento em massa estão recuando por quê? Porque eles adotaram encarceramento em massa somado à privatização. Sabe o que aconteceu? As empresas que lucram com isso foram para o Congresso americano pressionar para aumentar a pena. Criar pena para subornar juízes aí, tem juiz para subornar. Pena para tudo. Então tem produção. Então quanto mais você prende, mais eles ganham. Então esse não é o caminho. Coloquei aqui, Max, a música do grande mestre Candeia, que é, aliás, uma música chamada Dia de Graça, que eu abro hoje, um artigo que eu publiquei hoje com a Tereza Cristina, um grande beijo, Tereza Cristina, falando um pouco dessa situação do negro no país. Se você pegar hoje, e aí as pessoas falam, pô, Dia da Consciência Negra, que sentido isso faz? A gente comentou aqui que a população negra foi brutalmente escravizada e depois da abolição nunca foi incluída. As pessoas falam, mas isso faz muito tempo. Cara, não faz. Falava isso ontem lá no Recanto com os alunos lá do CF3, se não me engano. Falava para eles o seguinte, veja, você passa para o seu filho aquilo que você tem. Quando você não tem o ensino fundamental completo, o seu filho cresce sem perspectiva de entrar na escola. Quando você tem o ensino superior completo, o seu filho cresce sonhando em ser doutor. Sim. Ele já cresce sendo preparado, ele sabe que existe. Eu cresci numa família que minha mãe não sabia o que era vestibular. Agora, volta lá atrás, pega essa população negra que foi expulsa das fazendas depois da abolição da escravatura e não teve acesso a nada. Imagine quanto tempo levou, quantas gerações levaram para que o primeiro deles rompesse a barreira de concluir o ensino médio. Para concluir o ensino médio. Imagine entrar na universidade. Por isso, temos que ter o Dia da Consciência Negra assim, e mais datas para relembrar esse passado. Esse passado que explica muito do presente. Se você pegar hoje, mesmo com o grande avanço que a gente teve de 2005 a 2015 do acesso de negros à universidade, ainda é metade dos não negros. Ainda é metade. Se você pegar a maioria dos negros que deveriam estar em idade de ensino superior, 53% sequer concluíram o ensino médio. Então, se você pegar o encarceramento, quase 70% são negros. Se você pegar dos mortos, da violência, a maioria e isso negros. Não é acaso, isso é estrutural da política, cara. Isso é resultado histórico de exclusão social. Aí você pega, por exemplo, crime de vadiagem. Tá lá nas primeiras códigos penais brasileiros, tá lá o crime de vadiagem. Quem era o vadio? Própria capoeira. O Código de Menores na década de 27. Quem era o Código de Menores? Um processo de higienização. Quem era o chamado menor? Sim. Então, ou seja, inclusive, hoje eu fiz um debate na escola que uma pessoa levantou que tinha que ter o Dia da Consciência Humana. Eu falei, porra, você está minimizando um debate. Dia da Consciência Humana, então avisa para a consciência que esse país... E quando a pessoa fala que, mas tem muito tempo, não tem não. Só eu te contar uma história, Marivaldo. O meu avô, pai do meu pai, foi escravo. Meu pai nasceu em 1952. Meu avô faleceu em 60. Ele faleceu sendo escravo de um fazendeiro no Nordeste. Eu estou falando, datando de 40 anos atrás. O meu avô trocava mão de obra, trocava moradia com os seus filhos em troca do serviço. Nem o leite da vaca ele podia tomar. Ele tomasse da criação que ele tinha paralela ao que o patrão dele... Não estamos contando de 1800, 1500, não. Estamos contando de agora. Isso é perpetuação. Porque eles criaram toda uma macroestrutura. O que é a polícia militar com os padrões suspeitos de abordagem? Quem é o padrão suspeito de abordagem? Né? O que é aquele experimento que fizeram na Argentina de duas crianças da mesma faixa etária com um neném no colo, as duas sozinhas no restaurante. A branca foi chamada para sentar na cadeira, ofereceram água, perguntaram cadê a mãe dela. A negra, eles nem olharam e falaram assim, não tem dinheiro. Ela não estava nem pedindo, cara. Ela estava na mesma condição da outra, apenas perdida, né, para ver como é que era a reação. Essa forma do racismo estrutural, institucional, histórico nesse país
infelizmente, só vai ser rompido quando a gente ocupar os espaços. A gente vai ter que ocupar os espaços para mudar na macro, para potenciar ali na lógica local e mudar toda essa conjuntura. Por isso que a cota é importante, fundamental. Sim. Fundamental você tem que mudar uma cultura. Você não muda uma cultura deixando que ela se perpetue. Não. Você precisa adotar medidas que rompam com essa cultura. Então, quando você vai na UNB, que você vê lá aquela galera, aquela quantidade de jovens negros, você está mudando a universidade, cara. Porque a presença deles lá muda o tipo da demanda da universidade. Por exemplo, hoje você tem uma demanda gigantesca lá por ônibus, pelo baú, porque a maioria das pessoas que moram não conseguem ir. Então, há uma reivindicação muito grande por isso. Há uma reivindicação grande da política estudantil, da moradia, porque essa galera começa a chegar lá e isso tem impacto na pesquisa. Na pesquisa, porque a forma de ver o mundo é totalmente distinta. Os problemas são distintos. E isso vai ter um impacto direto na produção da pesquisa. Isso vai ter um impacto, eu falo muito, eu como servidor público, vai ter um impacto no perfil do funcionalismo público que vai produzir política pública no futuro. Sim. Sabe que outro dia eu conversava com uma pessoa e falava, discutindo o problema de gastos, né, tal. Aí a pessoa virou pra mim e falou, mas também aí vai querer cortar o gasto lá das cisternas e ninguém quer. Falei, cara, pega o orçamento do governo federal, é gigante, cisterna, né, cara? É enorme. Por que diabos aquela pessoa vai me falar justamente do corte da cisterna? Porque não sabe o impacto que tem, não sabe o quanto isso muda a vida das pessoas. É a mesma discussão maluca que a gente tem sobre Bolsa Família. Algumas pessoas têm um fetiche com Bolsa Família. Fala, cara, não tem um empresário que recebeu o IPI grátis aí um tempão, fortalecendo um monte de coisa. Se tem um problema grave que a gente teve para as contas públicas nos últimos anos, é um incentivo ao empresariado. Sim, que não deu calote, não gerou emprego, deu calote, exatamente. Não paga. Não é o Bolsa Família, não foi o Bolsa Família que prejudicou as contas públicas, mas sim os incentivos que a gente deu para o empresariado que não retornaram para a população. Eles não estão preocupados em mudar nada, a minha visão, Manivaldo, assim. Essa turma não está preocupada em mudar absolutamente nada. Infelizmente, na conjuntura nacional, está se dando um projeto, que é um projeto que engata uma marcha ré, que ele mesmo assume que é uma marcha ré de 20 anos, de 40 anos. Ele mesmo assume, vamos voltar 20 anos atrás. O Temer nos fez voltar para a década de 80 e ele vai logo para 60. 60. Que nem um trem-bala no negócio. Esses caras assumem essa agenda porque todo o nosso debate, que é um debate que demora, porque falar de reparação demora. Falar sobre memória e verdade é demorado. Você está resgatando processos históricos. Falar de reparação social, racial, demora, é geração. Eu estou falando do meu avô que faleceu há 40 anos atrás. Eu sou o neto dele que teve acesso à universidade. Meu pai não teve. Você entende como esse processo é louco? Demora. Então, assim, demora. Então, para esses caras, como demora muito, a agenda deles é mais rápida, porque eles cortam o recurso, matam a gente de inanição, isola nós nas periferias, coloca a polícia para nos controlar, saca? Não dê espaço, dá o primeiro emprego como alternativa de mobilidade social, mas no final das contas reproduz desigualdade, porque eu tenho que trabalhar cedo, estudar menos, e por estudar menos eu ganho menos, aquela coisa toda, né? Muitos da quebrada falam, não, mas o primeiro emprego me salvou. Claro, irmão, para tu que tá a fim de trabalhar. Nós temos uma máxima de jovem que tá a fim de investir, que quer criar aplicativo, que quer fazer um desenvolvimento científico no território, que quer sonhar um dia para o espaço. Nem isso a gente pode, mano. Sabe, as viagens espaciais são dadas de outras formas, de outros momentos, né? Então, essa agenda desse cara tá dada, é uma agenda porque ele sabe que a nossa construção fere drasticamente o projeto deles, né? Quando você vê que a filha da empregada fala que vai pedir demissão porque, sabe, muda outra, isso fere, porque quando a empregada tem direito, cobra do patrão o direito que é dela, isso fere, porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Os caras não querem ter trabalho, os caras querem explorar, não, mano, né? Ficou anos com a pessoa dentro de casa, chamava de quase da família, pra tentar amenizar, e eles não estão a fim de dar direitos, né? Mas, para toda macro conjuntura
estrutural da macroeconomia do empresariado, dessa galera que enriquece sem nenhuma contrapartida, essa galera do patinho amarelo que estava na esplanada recentemente, que sumiu, essa galera que deu calote. O maior calote com 1 trilhão é de petroleira. A isenção, que você estava no Congresso nessa época, que eles mesmos anistiaram. Quando se discutiu o aumento da idade da aposentadoria dos trabalhadores, você teve um perdão de dívida da Previdência de 17 bi. E o que tem isso a ver com o dia de hoje? Assim? Que isso tudo é memória, tudo resgate. É porque a gente tem o dia 20, que infelizmente não é ainda um dia nacional, um feriado nacional para memória e identidade dos povos pretos, sabe? Que eu lamento muito por não ser um dia nacional, fica ali cada estado conduzindo a sua política. A escola não consegue trabalhar a 10.639, né? A escola, quando vai trabalhar, tem dificuldade de lidar com o tema, né? E aí, quando lida com o tema, eu vi os trabalhos de algumas escolas essa semana, tem 2 dias que eu estou vendo os trabalhos, vou ver até sexta-feira alguns trabalhos, e é aquele trabalho que ainda reforça o estereótipo, né? É um trabalhinho que vai mostrar, sabe, não faz um debate sincero de como a gente muda essa correlação de força para o futuro, que é empoderando aquele jovem, a ele conseguir mudar a sua realidade social. E para mudar a sua realidade social, nós vamos ter que mudar o contexto da cidade que ele vive. Porque, convenhamos, se a gente não tiver transporte de qualidade, educação, creche para nossas mulheres e mães deixarem os seus filhos, né? As nossas mães, ela cuida do filho do outro e deixa nós sozinhos em casa, você sabe disso. Ou seja, a gente chega para casa, não tem nem noção. De criança, não tem nem noção de como se virou, mas garantiu que o filho da outra tivesse acesso à escola. E aí tem um ponto central, né? Cada negro que supera essa barreira, por trás tem uma mãe que dedicou todo o seu tempo, que abriu mão de qualquer tudo que você imaginar, qualquer luxo, qualquer descanso, sonhando com um futuro melhor para seus filhos. A maioria das casas de baixa renda no país são chefiadas por mulheres negras, que são assim, que trabalham 7 dias por semana, que se dedicam muito. E aí, Max, quando eu vejo esse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas estão perdendo os médicos, em que tem uma pessoa, a saúde vai continuar piorando, mesmo sem médico. Bolsonaro já anunciou que não vai revogar a PEC que reduz que proíbe o investimento na área de saúde. Não tem nenhum desses médicos aí que é o Brasil acima de tudo, que vai lá no Nordeste. Ninguém quer ir. Não tem shopping lá não tem shopping na quebrada não quer ir nem na periferia. Então imagina lá para a região norte, né? Ele não vai querer. Então assim, nesse momento, quem mais vai pagar são essas mulheres. São essas mulheres que ralam pra caramba, que dão a sua vida para romper com essa exclusão que foi imposta a elas lá atrás, sabe? E elas vão pagar o maior preço por isso. E aí é um momento, até estava escrevendo isso no artigo que publiquei hoje lá no Congresso em Foco. É o momento da gente relembrar essas lutadoras, relembrar aquelas que foram pioneiras nessa luta, como Laudelina de Campos, que lutou pelos direitos das empregadas domésticas, pelo direito do trabalhador doméstico, Teresa de Benguela, Líria Quilombola, Dandara, que esteve ao lado de Zumbi dos Palmares, que é um dos grandes nomes, né, da nossa referência, da nossa luta nacional, e a nossa querida companheira Marielle presente sempre, hoje sempre, que a história da Marielle é um negócio que é muito simbólico do que é a luta da mulher negra na nossa sociedade, né? Ela foi mãe muito jovem, cresceu na periferia, cresceu na comunidade, graças a um cursinho popular conseguiu entrar na universidade, concluiu seus estudos, mesmo conciliando ali a jornada de ser mãe e estudar, tripla, né? E aí, cara, conseguiu se eleger vereadora. Chegando lá, ela dedicou cada segundo do seu mandato a lutar pela melhoria da vida daquela comunidade, a lutar pela melhoria da vida das mulheres, pela melhoria da vida da população negra. E aí foi cruelmente assassinada. Foi meio que um recado pra gente. Fica aí onde você tá. Não tente ultrapassar essa barreira. E foi com todas elas. Com todas. Né? Porque assim, eles não querem parar o corpo dessas guerreiras. Eles não queriam parar o corpo da Marielle. Eles queriam calar a voz da Marielle.
porque a voz amplifica muito mais do que todo esse processo, né? Então, assim, isso que você falou pesa muito para nós, porque qualquer pessoa que está no linha de frente, no dia a dia, na quebrada, lutando pelos problemas, sente o peso que aquilo representa, quando é brutalmente, não foi um assalto, não foi mano, um ataque que os caras até hoje não conseguem dar um retorno. E aí, Marvaldo, eu queria nesse contexto dizer muito assim, perguntar isso pra ti assim mesmo, assim, como é que tu sente esse próximo momento, assim, cara, de tudo isso, assim, hoje nós estamos, daqui a um ano nós vamos estar, será que vamos ter Dia da Consciência Negra daqui a um ano? Eu tô pensando em umas paradas dessas, assim, marcha da maconha mesmo, a galera tá discutindo, se a gente avançou pro STF de poder liberar a marcha, o cara, sabe, tem toda uma agenda que que a gente lutou para conquistar, a possibilidade de debater. Como é que você enxerga esse próximo momento, assim, cara? Assim, de toda essa referência que nós temos aqui entre nós. Eu acho, Max, que eu tenho uma avaliação muito pessimista desse governo que vem aí, e não é uma especulação, é baseado nas evidências, ou seja, o que se anunciou até agora promete que vem algo muito ruim. Não apenas ruim porque eu divirjo ideologicamente, não, mas ruim porque o presidente eleito e todos aqueles que o cercam são muito despreparados, não tem a mais remota ideia do que é a máquina pública. E o pior, o problema não é você não saber, isso é normal. O problema é você não ter humildade de reconhecer que não sabe. Sim. Isso é muito grave. Sim. Isso é muito grave porque as consequências dessa ausência de humildade, quem vai pagar é a população mais pobre, que é quem vai sofrer com a economia, vai continuar patinando daqui para lá, várias políticas públicas importantes vão ser rifadas, como aconteceu agora com o Mais Médico. Imagina quando esses caras começarem a avançar pro Bolsa Família, para as políticas sociais, nós vamos ter um problema muito grande. Agora, eu tenho uma esperança muito grande, porque a gente estava falando das mulheres que lutaram, das mulheres negras que são referência para nossa luta. O assassinato da Marielle teve um resultado contrário àquilo que eles queriam. Ah, sim, virou semente mesmo. Ela virou semente e se espalhou. Então você pega a nossa bancada do pessoal aqui na Câmara, pô, a gente tem aí, a Erundina voltou, foi reeleita, a gente tem a Sâmia, a gente tem a Fernanda, a gente tem a Áurea e a Talíria, cara. Olha só, a gente tem uma bancada paritária, metade homem, metade mulheres, cara, e mulheres maravilhosas, de muita luta e que vão fazer toda a diferença no Congresso Nacional. E mais do que isso, esse impacto também esteve presente nos estados. Então, no Rio de Janeiro, 3 ex-assessoras da Marielle foram eleitas para a Assembleia Legislativa, né? Então, a gente teve a eleição do Fábio aqui, ou seja, nós tivemos alguns avanços. Isso significa o seguinte, mostra que há espaço para a gente construir a mudança, sabe? E aí esse espaço passa por nós nos reformularmos como a gente vai dialogar. A primeira coisa eu acho que é retomar o diálogo, é a gente voltar a ter espaços onde a gente consiga divergir, onde a gente possa dialogar, porque passou a eleição, agora a gente tem que discutir o país. Sim. Então quem votou no Bolsonaro, quem votou no Haddad de segundo turno, agora tem que estar junto, pensando o país, debatendo o país, debatendo as propostas do Bolsonaro para o país, porque agora não tem um só que perde. Agora se perder, perde todo mundo. Perde todo mundo. Então a gente está no mesmo barco. Então, Max, a gente tem um grande desafio de ocupar as redes sociais para poder falar, um desafio de continuar com os de casa em casa. Aliás, quem está nos assistindo aí é só mandar o convite. Legal, a gente já está retomando os de casa em casa, a gente está indo nas escolas para trocar ideia, tá indo. Vamos conversar. É o momento da gente conversar e refletir sobre o país. Os encontros que você fez no DF inteiro. Cara. Porra, muito bacana aquilo, cara. A gente, assim, isso eu acho que assim, o mais simbólico pra galera. E galera, pode mandar pergunta pra nós aí, viu? Manda pergunta quem tá aí, curte, compartilha, manda pergunta pra nós. Tá legal aqui o alcance, tá chegando aqui, estamos vendo aqui. Vai girando mais vezes. Assim, Valdo, o que eu penso? Eu concordo contigo. Acho que o maior desafio é pra uma galera que quer voltar pra chamada base, que a gente tá lá o tempo todo, sem entender ou identificar o dialeto dessa base. Mano, chega no sapatinho. Não chega achando que você tá com tudo pronto. Vai pra aprender. Porque a fórmula já tá dada. A nossa galera tá cansada. Sabe, Marvaldo, eu sinto isso, assim, nosso time tá cansado. Muita gente que votou no cara em Brasília, por exemplo, voltava com o sentimento assim, mano, tá tão ruim o bagulho, tá ligado? Dane-se, cancelar esse negócio todo. Que é um voto
que é um voto perigoso, né? Porque você vota no descrédito e recebe todo o drama, todo o trauma, toda a problemática de que isso possa virar. O nosso desafio, e quando você falou do de casa em casa eu concordo, nós tínhamos uma proposta nossa que era fazer a Assembleia Popular do Mandato, e nós vamos voltar a fazer, a partir do ano que vem, o que a gente chamava de debater nas cidades. Na verdade, a gente vai debater o orçamento das cidades na cidade. Vamos chamar as pessoas para falar, irmão, veio tantos mil reais para Santa Maria. Você sabia disso? Você discutiu para onde foi? Você sabia que esse recurso veio para construir essa obra, cadê que não existe? A gente começar a fazer um controle social real na quebrada, para devolver para essa população esse debate. Massa. E o maior desafio nosso é que, ao mesmo tempo disso, encorajar as pessoas a entrar nessa disputa desse processo agora, né? Sim. Eu acho que se você está empolgado, se você tem um conhecimento, se você está na universidade, está na quebrada, cara, faz sarau, monta uma batalha, monta um projeto social, abre um cursinho popular, ajude, sabe? Vamos trocar essas experiências para se fortalecer, que nós somos potência, mano, nós somos o centro da parada toda. E esses, enfim, próximos anos, o Dia da Consciência Negra vai ser muito mais, que eu tinha feito essa pergunta, porque eu penso que assim, vai ser muito mais enérgico, porque toda a agenda que está dada para o próximo cenário é uma agenda para tirar tudo que nós conquistamos com muito trabalho. Exatamente. Mano, não foi ninguém que deu, não. A galera fala assim, mas o governo e tal. Não, a cota, movimento negro há anos debatendo cota. Tá lá o Frei Davi como um dos membros do Educaf, lutando há anos para ter acesso à universalização da educação para a população. A gente discutindo, por exemplo, ciência sem fronteiras para o nosso povo, não para um lado só da elite. Nós discutindo uma nova forma de ciência e tecnologia, uma nova forma de trabalho em renda, uma nova forma de acesso à saúde, que não é essa que está dada, que se baseia na doença, né? Saúde que se baseia na qualidade de vida e viver bem. A gente não vive bem, mas a real é essa, cara. Nós não vivemos bem. A gente passa 4 horas dentro de um transporte público que nos consome, a gente passa muito tempo privado da liberdade para a gente poder desenvolver o ócio criativo, cara, sabe? Agora, tá chegando pergunta aí, que tal? Agora, Marcos, obrigado, esse é um ponto tá que, assim, veja, vou pegar aqui. Nossas conquistas vão ser objeto de um grande ataque, de muito ataque nos próximos tempos. Por isso é um momento, e aí, mais uma vez eu falo, quem votou no Haddad, votou no Bolsonaro, agora é o momento de desarmar. Zerou o jogo, zerou. Bora trocar ideia, bora construir, porque se um perder, o outro perde também. Então a gente vai ter que começar a retomar o diálogo, criar espaço para conversar, para poder resistir a essa perda. Ou seja, galera, eu sei que o Natal vai ser muito ruim, mas vamos voltar pro grupo do Zap da família. Tem que voltar pro grupo do Zap da família, gente. Repactua lá e vamos tentar. Mas sabe, tem umas coisas que eu acho que tem que começar a ser mais pedagógico também. Sabe assim? Eu acho que tem que ser mais pedagógico. Muita gente que votava assim, mas cara, se tudo ladrão, pau nos bandidos mesmo, vocês vão perder boquinha. Eu não lembro de ter sido sustentado por ninguém essa vida toda, pra ter alguma boquinha. Não lembro mesmo. Se tem, me diga aí onde tá, porque inclusive tem umas contas para pagar aí a boquinha que quiser ajudar a pagar. Mas nós só temos que ser pedagógico, é o que você falou. Mostrar para eles a partir de agora que a agenda que está dada é uma agenda que só fere a nós. Quando o cara corta 400 milhões ou prevê um corte de 400 milhões na universidade, é o filho dele que não vai ter mais condição de sustentar e ele não vai ter condição de manter lá. Quando ele quer fortalecer a polícia, é o padrão suspeito, a negrada do nosso território que vai sofrer violência policial. Quando ele quer endurecer a guerra às drogas, é aumentar o encarceramento em massa de uma juventude que foi pega com menos de 50 gramas. Cara, a cadeia traz muito mais problema pro cara do que o fato de ele ter 50 gramas de alguma coisa. Você imagina quanto o Estado gasta pra prender um cara com 2 bombons, com 40 gramas, com 50 gramas de maconha. Se esse cara é preto, esse cara vai preso. Se esse cara é branco, esse cara é usuário, tá tranquilo, tá 33, de boa, 28. não tem problema. Cara, olha quanto o Estado gasta. Ele gasta o trabalho do policial militar, ele gasta o trabalho da Polícia Civil, o trabalho do Ministério Público, o trabalho do juiz, o trabalho do defensor público e ainda o trabalho da prisão, o custo da prisão. Olha a fortuna que a gente gasta por causa de 2 bombons de maconha numa interpretação preconceituosa, porque assim, saiu uma pesquisa recente da Defensoria Pública do Rio que mostra o seguinte: o menino, quando é pego com essa quantidade de droga na comunidade, ele entra por tráfico e associação para o tráfico. Não, claro, quando ele é pego no asfalto, beleza, tá de boa.
Pô, e aí vem uma galera defender que isso é política de segurança pública. Cara, você tá fornecendo aquilo que o crime organizado na prisão mais precisa. Mão de obra. Você tá botando lá um menino assustado, que não é do crime, que não tinha comportamento violento. Mas tem que ser para poder sobreviver lá dentro, porque senão ele não dorme legal aqui, não come ali. A macro da cadeia funciona de outras formas. Esse é um debate que a gente tem que fazer. Eu acho que pode ser um próximo programa nosso, debatendo desencarceramento em massa. Fica aí, vamos pensar um personagem, mano, para debater o desencarceramento em massa. Mas acho que o debate de hoje tem umas perguntas aqui, ó. Vamos lá. Primeiro vamos aqui. O Arthur tá perguntando se você vai ser administrador, vai se candidatar para alguma administração. Não vou não. Ó, não vai, Arthur, convencer ele aqui. A galera tá saudando você, perguntando de novo se você pensa em se candidatar para alguma RA. O Harrison, salve, mano. Satisfação. Ele tá perguntando o que a gente acha da reforma do ensino médio na questão de 20% ou 30% do ensino à distância. Cara, eu acho que ensino à distância tem que ser visto com muito cuidado. Para o ensino médio, não acho um caminho bom. Porque, veja, não é só você ter acesso ao conhecimento. A escola é um espaço de convivência, um espaço de interação. Você aprende com o outro. Essa interação gera um aprendizado muito grande, entendeu? O professor aprende com o aluno aprende com o professor, os alunos aprendem uns com os outros. Você imagina se a gente, igual o Bolsonaro propôs aí, o ensino fundamental, você tem ensino à distância, você vai ter crianças que nunca foram à escola. Imagina uma criança que nunca foi à escola. Não, e você imagina, aqui tem, ela nunca foi à escola. Qual o contato que essa criança vai ter com o mundo? Qual? Muito louco, né? E sem contar, a maioria da população ainda não tem acesso à internet. Eu acho assim, o equívoco tá na forma como se aplica, assim. É óbvio que nos próximos 50 anos as escolas vão se tornar espaços obsoletos no território, porque é densidade demográfica. Cai a taxa de natalidade, reduz, etc. Nesse momento nós estamos com a ausência de vagas em escolas, né? Nós temos uma superlotação das salas, professores que não comportam. Esse tipo de projeto é para tentar responder a isso. Não é melhorando a escola, é transferindo o problema, né? Tipo, já que é o problema, vamos fazer aqui. Eu sou a favor, eu sou pedagogo de formação, já fizemos um estudo sobre isso. Na verdade, não é um ensino à distância, é um ensino multidisciplinar didático que inclua a ferramenta digital como parte do processo pedagógico. Sim, perfeito. Mas a escola sendo mediadora, o ambiente da escola sendo mediador. Claro. Casa não é lugar de fazer, casa é lugar de você curtir seu lar. A Coreia do Sul, por exemplo, que tem taxa de suicídio terrível, a galera fala, eu acho que o Brasil tem que achar a sua experiência, Marival. A experiência da Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul inovou na educação do caramba, tecnológica, mas gera um monte de conflito de saúde mental, porque a galera não chega nos patamares que querem, tem 3 vezes mais demanda de ensino para casa do que o resto da população do mundo. Imagina, você tá lá 5, 6 horas dentro de uma escola, depois você tem que cumprir mais uma jornada de trabalho em casa, você não vive. A escola tem seu espaço de mediação. Primeiro, para poder ter esse tipo de projeto aqui, Alisson, de ensino que ele chama à distância, nós temos que garantir que as escolas tenham laboratórios, tenham bibliotecas, tenham acesso à internet full, auditórios, tem espaço porque você prevê que você vai dar um kit, como você estivesse fazendo um telecurso 2000, para uma molecada que tem acesso à internet, tá de sacanagem com a gente. Não vai rolar. Pega a experiência da Finlândia, pô. Você tem uma escola com um novo desenho, uma escola que não tem grade horária, nem grade. Os jovens têm um problema para resolver. Nesse problema ele tem que resolver o problema com base na matemática, na história, na geografia, na geometria. Por exemplo, esse boné aqui, você pode trabalhar design, você pode trabalhar matemática, você pode trabalhar geometria, que é o formato dele, você pode trabalhar história. Qual é a história do boné? Por que existe o boné? Por que ele foi criado o boné? Isso tudo são novas formas de pedagogia que aproximam o jovem do aprendizado. O problema é que a gente tem uma orientação de pensar um ensino calcado numa formação, Marivaldo, que eu não sei para que vai, porque não forma nem para a vida e nem para nada. A taxa de evasão do ensino médio é terrível.
na atual conjuntura, penso que um projeto de reformulação, que não é o que a gente defendia para o ensino médio, esse ensino à distância só vai aumentar o nível de evasão. Sim, sem dúvida. Só vai aumentar o nível de evasão. Então acho que esse não é o caminho, não é o caminho. E aí entra no ponto o grande debate que a gente está tendo aí, que virou a grande questão nacional, por incrível que pareça, né? Escola sem partido. Que é uma coisa maluca. Imagina só, você é pedagogo, Marcos, está lá dando aula, daqui a pouco chega lá o deputado Kim Kataguiri fiscalizando sua aula. Imagina, cara. Não, primeiro assim, eu assim. Mas não tem problema para resolver no país. Não tem. Tá sem problema, os deputados agora vão fiscalizar aula, sala de aula. Sabe o que eu fico imaginando? As famílias, os pais têm dificuldade de tentar, né, interferir na forma de como o jovem vive. Imagina o professor que passa 2 horas com o moleque, né? Exatamente. E quem me dera se meus professores fossem tudo marxistas, quem me dera. A gente tinha eleito agora. Mano. Nossa senhora. Eu acho que isso aí, na verdade, é o partido único. A escola sem partido, existe partido por trás da escola sem partido. Eles estão defendendo um partido único, uma visão única, sem debate de ideias. Eu tive professores que apresentavam visões de mundo que faziam a gente refletir sobre o tema, e o outro lado não. É da praxe, do debate. Cara, da minha turma, sei lá quantos são da esquerda, por exemplo, isso simbólico. Quantos são da esquerda teu, que formou contigo? Porra, ninguém se doutrinou, tá doutrinando mal pra caramba. Tá errando tudo. Eu acho que isso aí é uma perca de tempo. A gente tá gastando energia tremenda no Congresso com essa pauta. A gente tem que resolver. Enquanto não resolve os problemas do país. Cara, sabe? Eu acho que nós temos que resolver. Nós temos que ter educação de qualidade. Ninguém debate na escola sem partido lá, esses malucos que inventaram isso, por exemplo, a valorização do professor. Sabe o que o atual governo do Distrito Federal que foi eleito propôs, Maribel? O que ele propôs? Ele propôs equiparar o salário do policial civil com a Polícia Federal, porque existe essa emenda na Constituição, certo? Cara, o policial civil inicial ganha R$ 8.600. Um professor da rede de ensino, que aí você pode pegar de 20 horas, né, você junta ali o bruto e tal, ele ganha mais, mas quando ele vai receber no final mesmo, ele ganha 3.200. Você quer equiparar, ou seja, você quer quase dobrar o salário da Polícia Civil, ao invés de fortalecer os nossos professores. Essa turma não está preocupada com a educação. O professor não tem, eu juro para vocês, a gente vai nas escolas hoje, o professor não tem. Quando eu falo laboratório, porque é muito simbólico um professor de química explicar a química sem laboratório, cara. Como é que a gente chega de igual? Você perde todo o encanto, né? Como é que você chega de igual em algum lugar, Marivaldo? Então, assim, eu acho isso aí uma maluquice, nós vamos ter que ficar enfrentando o tempo todo. Agora, a gente tem que ter muita atenção com o seguinte, né, Max? Muitos desses assuntos podem ser cortina de fumaça para passar um monte de coisa, porque sim. A gente tem que estar muito atento do que tem por trás disso, porque assim, eu me preocupa muitas vezes como essa galera tá insistindo nisso. Mas o momento é da gente bater na tecla, assim, é da gente de nos unirmos, de debatermos cada um desses temas, sem ter vergonha de discordar, de divergir. Aliás, gente, divergir é normal, cara, é da democracia. Então, assim, não tem essa de você quebrar o pau porque tá divergindo. A gente tá trocando ideia aqui, certamente a gente vai ter um monte de divergência, um monte de acordo. E, normal, é da democracia. As pessoas precisam voltar a trocar ideia sobre isso. Outro dia eu tava conversando ali com uma pessoa e ela falou, não, as pessoas agora começam a divergir e param de se falar. E aí, um sai do grupo, outro sai... Gente, não, pelo amor de Deus, eu faço um apelo. Mas só, Marivaldo, tem uma parte aí. Temos que voltar a dialogar. Eu volto a dialogar. Eu divergindo, tá vendo como divergir? Aí, normal. Assim, eu acho que eu tenho que voltar a dialogar. Só que eu entendo que às vezes é muito difícil voltar a dialogar com aquele que quer o meu fim, cara. Houve no debate esse muitos momentos, né? Pô, é o limite. O cara torcer pra eu me fuder, torcer pra eu ser preso, eu não sou bandido. Quem que eu fiz de crime pra ser preso? Torcer pro cara me exterminar, porque quando o cara vai na televisão dizer que vai exterminar
os ativistas, mano, ele tá pedindo o teu fim, o meu fim. Como é que vocês terminam alguém? Dando uma chinelada, né? Não sou barata pra ser exterminado, não, saca? E o pior, que aí eu acho que a gente já pode deixar aqui a deixa, agradecendo mais uma vez o ao vivo e quem tá online. O pior é que, mais uma vez, a gente foi um instrumento de uma classe dominante que a gente tem que entender que não pode ter mais conciliação de classe no debate. Eu acho que nós temos que voltar pro debate, nós temos que botar as coisas na mesa, sabe? Sim. Pô, mano, eu te respeito, chega aqui, você tá equivocado, mas teve parte da população, por exemplo, que nesse momento que ganha, olha pra tu e fala, se fudeu, mano, agora vamos pegar tuas coisas, agora vamos atrás de você, vai viver fora, você vai ter que mudar do país. Mano, o país é meu também, cara. Se essa é a democracia que vocês votaram, né, que eu acho que é isso, ganhou no voto, que pode ter um monte de contradição nessa forma de ganhar no voto que a gente possa reconhecer, bacana, temos 4 anos para se repor, compor energia, juntar os nossos, fazer trabalho de base, papapá, mostrar as contradições e ganhar no projeto. Agora, em nenhum momento quando a gente ganhar no projeto, a gente vai pedir para vocês embora daqui, vocês terminados, saca? Eu acho que isso é o limite. Então, a galera que entrou nessa onda, porque tem muita gente que entrou nessa onda sem saber, entrou nessa onda por outros motivos. E aí eu queria fazer um apelo, a galera que votou no Bolsonaro, acabou a eleição, vamos baixar a guarda, vamos começar a olhar com um senso crítico o que vem sendo proposto, o que está sendo feito com o país. Você concorda mesmo? Você acha correto do dia para noite deixar 28 milhões de brasileiros sem médico, cara? Você acha correto isso? Você acha correto a gente entrar numa briga lá no Oriente Médio, uma briga que já dura não sei quanto tempo, que já tirou não sei quantas vidas, e de repente o Brasil entra do nada, que é essa história de mudar a capital, a embaixada brasileira de Israel para a Palestina? Você acha que isso é razoável? Você acha razoável perseguir os adversários pelo simples fato deles terem uma ideologia diferente da sua? Sim. Você realmente acha isso razoável? Você acha razoável não aumentar o investimento em saúde e educação? Você acha que está bom a saúde e educação? Tudo isso eu faço um apelo. Vamos refletir sobre isso. Vamos debater sobre isso. Esquece a eleição. Bora discutir o Brasil, porque você vai ver que a gente tem muito mais concordância do que divergência. E outra, e aí esse ponto que você falou, esse mesmo cara que vem falar que os médicos cubanos estavam sendo violados direitos humanos ou que estavam perdendo direitos, é o mesmo que votou por fim dos nossos direitos trabalhistas. É muito hipócrita um cara desse, né? Muito hipócrita. O cara vota pelo fim da lei trabalhista, para flexibilização do mercado de trabalho. O cara quis expulsar os médicos cubanos na época quando estavam vindo, quis proibir as famílias deles virem. Ainda bem que a internet nos salva. Essa é real. Tá tudo registrado. E, mano, tô felizão, acho que bater papo assim é importante. Tô botando aqui já o tema do desencarceramento em massa.